Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Que Deus te conceda vitória hoje e para todos sempre, a você e a sua família, graça e paz. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos hoje estudar a lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Ela, como uma instituição, como outra qualquer, necessita de estar aí organizada, como um organismo, constitui-se aí de vários membros, né? E nós temos estudado que essa igreja, ela é a igreja enquanto os membros do corpo de Cristo estão agregados a ela, e assim cada pessoa passa a fazer parte como membro desta igreja, mas a igreja só existe quando há uma união desses membros que reunidos e comandados pelo cabeça, que é Cristo. Ela age em prol do crescimento e desenvolvimento desse reino, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Possui como única regra de fé a santa e bendita palavra de Deus, e ela procura aí a cada dia vencer todos os obstáculos até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, então, tendo Jesus Cristo como cabeça, deve olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E nós estamos aqui para aprofundar-se neste entendimento acerca da igreja enquanto o corpo de Cristo, obviamente, e como um organismo ordenado, estando aí prontos também para compreender que por meio da igreja, por exemplo, os exemplos que nós temos da igreja primitiva, mostrar aí a necessidade de organização de uma igreja viva e saudável, né? E é bom esse exemplo. Por fim, vamos apresentar as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e inclusive mostrar qual é a escolha do modelo que a nossa Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem escolhido. Texto bíblico básico em classe, que estará sendo lido ali presencialmente, quando essa matéria for ministrada em sala de aula, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, a partir das 9 horas da manhã, no domingo, dia 11 de fevereiro, estará aí baseado no livro de Atos, capítulo 6, onde o textuário está no versículo 3, mas a leitura bíblica em classe será feita do versículo 1 até o versículo 7, onde nós já temos um exemplo daquilo que Deus, ali através dos Atos dos Apóstolos, tem para nos ensinar aqui dentro dessa matéria. Eu vou estar colocando para você aqui, né, desde já, aí na tela, né, o capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, onde naqueles dias, diz aí o texto, que ia crescendo o número dos discípulos, houve ali qual a problemática daquele momento ali, uma murmuração de gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram ali desprezadas no ministério cotidiano. E então os apóstolos, como diz aí o versículo 12, eu já estou fazendo a leitura direta, mas deixando para você ler aí juntamente, né, fazer as suas analogias, e eu estou aqui comentando em onde eles acharam que, olha, os discípulos dos apóstolos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Então, escolhei dentre vós, irmãos, que possam estar aí, né, 7 homens de boa reputação aí, cheio do espírito e sabedoria, a qual nós possamos constituir nesse importante negócio. Esse versículo é o nosso textuário, inclusive, né? Vemos aí, desde já, a igreja como um organismo vivo, contudo, né, com toda a sua estrutura viva, né, precisa e organizada, já ajustando e corrigindo algumas necessidades, aí na agora chamada desses homens que foram aí os primeiros 7 diáconos instituídos em função dessa grande murmuração que teve aí entre os gregos e os judeus, na qual agora os apóstolos definiram continuar a estar ministrando a palavra e estarem perseverando na oração e no ministério da palavra,
E esses foram colocados para atender esta necessidade da igreja. E o versículo 5 mostra que este parecer contentou toda a multidão. É bem destacado aí, contentou toda a multidão. Pois nós vemos então, através disso, a organização desse organismo, né, que estava tendo uma necessidade, e isso serviu para manter aí a igreja numa qualidade de vida saudável e de crescimento, pois os textos que se seguem mostram aí que após eles terem apresentado esses aos apóstolos e orando, eles impuseram as mãos. O verso 7 termina dizendo que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava, né, o número dos discípulos, e grande parte também até dos sacerdotes obedecia à fé. E para alcançar esses objetivos que nós temos colocado a vocês, temos estruturado aí 3 tópicos maravilhosos que Deus ele tem preparado para nós aqui compartilharmos com você. O primeiro tópico, nós vamos estar falando um pouco sobre a estrutura da igreja cristã. Temos aí alguns itens, onde nós vamos abordar sobre a igreja como um organismo, depois, segundo, como ali uma organização, e nós vamos ver aí esse organismo e a organização unidas, né, no terceiro item, trazendo aí a completa instrução para nós e o nosso entendimento dessa estrutura da igreja cristã, né? Como um organismo vivo, é importante que nós destaquemos aí, nesse primeiro item, né, como aí, na verdade, um conjunto, né, de órgãos, né, que constitui aí um ser vivo. E nessa visão e nesse aspecto, né, você observa que um corpo, ele tem aí diferentes membros, né? E nós entendemos então como estrutura física de um organismo, né, as diferenciações. E metaforicamente a igreja do Senhor Jesus, ela também é definida à luz de vários textos que nós já temos estudado aqui, principalmente à luz de 1 Coríntios capítulo 12, né? Ali ela como organismo vivo, né, onde Cristo é o cabeça. Efésios 5 e 23 nos fala sobre isso. E como o corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, precisamente você observa isso no versículo de número 27, né? Aonde nós podemos destacar para você aqui, de forma a você fixar esta matéria. Eu vou colocar para você aí no quadro, né? Já destacando para você. Nós podemos ver aí, por exemplo, 1 Coríntios, vamos ver nessa primeira referência, no capítulo de número 12, o versículo 27. Podemos ver aí, olha e ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Como eu disse também aos irmãos aqui e amigos, que nós temos ali em Efésios, capítulo de número 5, né, e o verso de número 23, o Senhor nos ensinando através de Paulo, porque como o marido, ele é o cabeça da mulher, também Cristo aí é a cabeça da igreja. Então, dentro desse organismo, Cristo é a cabeça da igreja, e ainda ele finaliza aí, sendo ele próprio o salvador do corpo. De forma, então, que quando nós olhamos a igreja como um organismo, né, trazendo aí, temos essas figuras de linguagem, da metáfora, né, para que a gente possa comparar e ter esse entendimento, né, como um corpo que funciona harmonicamente, adequadamente, quando os membros estão aí saudáveis, entende a função um do outro, e não tem um outro superior a si mesmo, mas todos são de igual importância e têm essa consciência. A igreja também, da mesma forma, ela assim agindo, Deus há de abençoar grandissimamente ela, quando ela tem essa ciência, né, essa consciência, melhor dizendo, de corpo. Ainda no texto de 1 Coríntios 12, aqui na revista, ressalta o versículo 12, mostrando aí, eu coloco para você na tela, olha aí, é importante. Porque assim como o corpo é um, ou seja, não é dois, é um só, ele tem muitos membros, né? E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Trazendo-nos aí, então, esse entendimento que os membros não existem independentes. Esse é o ponto-chave que eu tenho a destacar dentro desse primeiro item, desse tópico, na estrutura da igreja, quando nós estamos falando do organismo. E ninguém pode aí dizer, né, ou achar que é igreja vivendo independentemente. Não. Os membros, eles não existem independentemente como igreja, né? Não pode viver independente um do outro. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja, ela existe organicamente.
Eu destaco ainda o versículo de número 21, sobre essa questão da necessidade, a gente não pode ser independente, quando Paulo ele usa a expressão aqui, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então isso não pode existir dentro da formação do cristão, né? E nós temos que então aqui, desde já, temos essa consciência, para que nós possamos agora partir para o segundo item, onde vai falar sobre a igreja como organização. Como organismo, já temos aqui entendido, mas como organização, é a forma em que a igreja primitiva também tinha no exercício da administração, ali local e entre as igrejas que também foram fundadas, e nos relacionamentos entre os primeiros cristãos, tinha ali uma característica até simples, mas todavia nós temos aí exemplos para que nós possamos aí tê-los também para os dias de hoje, pois as lideranças eram centralizadas nos apóstolos, era uma forma de organização. Os apóstolos doutrinavam a igreja, então eles tinham uma responsabilidade. Nós vamos ver que eles cuidavam da parte também administrativa, dos recursos, pois traziam ali, depositavam perante os pés dos apóstolos recursos, vendiam suas propriedades, todo mundo ali buscava ter tudo em comum, de forma que os cristãos ali ninguém pudesse ter falta alguma de nada. E também eles instituíram aí igrejas e lideranças locais para que pudessem administrar as igrejas que eram ali de forma organizada, ali fundadas pelos apóstolos nos trabalhos e nos evangelismos, e principalmente através da obra missionária. O grande fundador da igreja nós conhecemos o apóstolo Paulo, E assim então, várias referências nós podemos destacar a esse tipo de colocação aqui que dá esse respaldo, como por exemplo Atos capítulo 16, versículo 4, que também está na leitura, e nós já sinalizamos aos irmãos que possam estar lendo aí a leitura bíblica diária, à luz de Atos capítulo 16, versículo 4, outras referências também, como Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 4, 37, Atos 6, 6, Atos 14, versículo 23, enfim, vemos que a igreja ela era organizada, como problemáticas essas que nós falamos aí aos irmãos, dentro da leitura bíblica em classe. Temos também o registro de Atos Apóstolos, capítulo 15, onde eles também ali num concílio se reuniram para tratar de assuntos pertinentes à igreja. Então, a organização, aquilo que eles deveriam requerer ou não, perante aos novos convertidos dos povos gentios, gentílicos, que estavam agregando-se ao corpo de Cristo, e que muitos que eram da linha dos judeus, que eram judeus, que aceitaram Jesus, mas conservavam ainda a necessidade, segundo a mentalidade que eles tinham, precisavam de ensino, obviamente, e eles tiveram, e eles achavam que deveriam circuncidar-se, todos os gentios, e ali então, Paulo e Barnabé trazendo essa problemática para ali a igreja em Jerusalém, houve ali um concílio que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, de forma que ali pudesse então ordenadamente, organizadamente, ali estabelecer as diretrizes para que essa situação fosse resolvida, E quando nós temos uma igreja organizada, irmãos, é muito saudável, ao ponto que quando nós entendemos simplesmente ela como uma instituição, como um institucionalismo, isso há uma diferença muito importante que se destacar, aí passa a ser problemático, quando organização não é institucionalização, Como diz a revista, uma organização, na verdade, ela permite à igreja, como uma estrutura social, ela se movimentar e agir, Mas quanto institucionalização, ela acaba aí enrijecendo, E muitos acabam levando aí para o lado do legalismo, E isso traz aí uma situação muito difícil para uma vida saudável da igreja, pois ela passa a ficar aí, como nós falamos, como que neutralizada, enrijecida de tal forma que ela não consegue avançar. Então, uma igreja aí saudável é aquela que realmente se organiza, na direção sempre do Espírito Santo de Deus,
Mas nós sabemos que não existe uma forma fixa para que as coisas possam estar organizadas, pois dependerá muito das necessidades pertinentes que cada uma, né, em cada fase da história, em cada momento, poderá ter. Nós vamos então falando sobre o terceiro item, onde nós fazemos a junção desses dois conceitos da igreja como organismo e organização. Destacar aqui que ela é um organismo vivo, né, e deve ser aí organizado. Ela existe como organismo e como também uma organização, e nesse aspecto nós podemos dizer que não há um organismo, né, se não existe organização. Você não consegue definir, né, as funções dos membros, você não consegue, não está organizado, né? Então a gente precisa aí como organismo, para existir, ser claro, ser saudável, tem que haver organização, né? Trazendo aí obviamente esse entendimento de que não pode ser enrijecido, pois isso inibiria o movimento adequado desse organismo. De acordo com a Bíblia, nós encontramos aí então a igreja como forma de organismo e organização, e assim seus membros, fazendo parte do corpo de Cristo, receberá o comando do cabeça, que é Cristo, e agirá com certeza aonde Cristo estiver, ele vai estar, né? E o que ele fizer, né, será para a honra e para a glória do nome do Senhor. Cristo, ele deve aparecer e deve ser glorificado em tudo e em todos. No segundo tópico da lição, queridos amados, estaremos falando agora um pouco sobre um organismo vivo e organizado, né? Nós falamos que esse organismo ele precisa ter vida e ter vida saudável. Então, para isso, né, eu vou estar aqui apontando com vocês, à luz da estrutura da revista, no primeiro item, sobre o aspecto local desse organismo vivo, né, e organizado, e também o seu aspecto litúrgico e ritual. Dentro do aspecto local, você e eu vamos encontrar, a exemplo da igreja do Novo Testamento, né, ela existia ali de forma organizada e localizada. Por vezes nós vamos observar os escritores sagrados trazendo como exemplo do apóstolo João, quando recebeu de Cristo a orientação para escrever as 7 igrejas da Ásia. Então ele comunica a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirnas, de Sardes, de Filadélfia, né, de Laodiceia, e ele dirige ali, né, fala ao anjo da igreja que está lá. Então, mostrando que existia dentro desse organismo vivo e organizado, né, dentro desse aspecto local, um endereço aonde esta igreja estava localizada. Mostra ainda já no conceito da organização que existia ali uma liderança e que era responsável da parte de Deus de comunicar ali a sua vontade e conduzir os seus servos aos caminhos da Canaã celestial, né? Então, nós vamos observar que esta igreja do Novo Testamento, ela era organizada dentro desse aspecto local, né? E ali ela se reunia, ali ela orava, ali ela partia o pão, ali inclusive ela enxergava todas as demandas sociais que acabam precisando ser atendidas durante a sua existência, né? Você vai observar, como nós lemos na leitura bíblica em classe, inclusive as necessidades da instituição dos diáconos, né? Nós vamos ver aí quando eles elegem também lideranças para as igrejas, como em Atos 14, 23, e quando ele envia ali os primeiros missionários, registrados em um texto bastante conhecido em Atos capítulo 13, versículo 1 a 4, onde a igreja orou, ela buscou ali em jejum, e o Espírito Santo ali os levantou ali, os primeiros missionários, Paulo e Barnabé, para aí realizar a grande obra, e eles foram aqueles que foram os campeões aí de fundar igrejas no início da igreja primitiva, tá? Então vemos aí então nesse primeiro item aí, né, esse aspecto local da igreja, um organismo vivo e organizado. O segundo item vai falar um pouco sobre a importância aí do importante aspecto litúrgico e também de ritual. Toda igreja organizada, ela possui aí suas liturgias, né? E nós sabemos que existe aí também os seus rituais, lembrando que o ritual, na verdade, ele tem na parte das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, né,
o intuito de estar aí cumprindo ali as ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus. Não é algo que deve partir do homem, né? Nós temos aí o ato do batismo nas águas, nós temos aí o ato da Santa Ceia, que nós vamos estar estudando esses dois temas especificamente em duas lições um pouco mais à frente. Precisamente serão as lições de número 9 e a de número 10, uma falando sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. São dois sacramentos, instituições que Deus estabeleceu e que tem ali esta ordenança da parte do Senhor, mas ela também, da forma litúrgica, a igreja organizada, por exemplo, ela tinha ali a realização dos seus cultos. Você vai observar desde o passado, com os salmos que se cantavam em cada momento de culto, adoração a Deus ali, quando o povo via ao templo, tinha ali os famosos cânticos dos degraus, onde todo o povo louvava a Deus em cada passo, em cada momento. Assim também nós temos dentro do Novo Testamento também a orientação da parte do Senhor para continuarmos. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro, ele tem aí da parte de Deus algo para apresentar em prol do crescimento e do desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, uma igreja que ela é organizada, uma igreja que ela é ordenada adequadamente, ela tem aí no seu culto, na sua liturgia, uma certa ordem correta, adequada, com decência, estabelecendo assim também, por vezes, muitas vezes, determinados detalhes particulares de uma igreja local, entre seus costumes, mas de forma a melhor apresentar diante do Senhor ali o seu serviço. Não é determinação doutrinária, mas são práticas importantes, saudáveis a cada igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios, eu vou colocar para você na tela aí, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 6, uma leitura, 11, versículo 16, perdão. Ele vai falando sobre a igreja, frente aos conselhos que Paulo está dando ali dentro desta matéria, nesse contexto, quando ele vai falar sobre práticas de natureza, onde comportamento da mulher, uso do cabelo crescido, enfim, ele vai mostrar no versículo 16, que segue dessas orientações, a expressão: mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, contra, nós não temos tal costume, certo? Nem as igrejas de Deus. Então, nós vamos ver aí que no aspecto litúrgico e também de ritual, estabelecer costumes deve, estabelece costumes que devem ser, vamos dizer assim, observados, obedecidos para bom andamento ali da obra do Senhor. Paulo fala, dentro desses aspectos que ele ali no contexto, ele aconselha, ele traz, que as igrejas de Deus não têm costume diferente desse que ele coloca aí acima, Contudo, nós sabemos que são aí pontos de liturgia que são específicos, a cada local e cada região, e que não traduzem necessariamente uma doutrina, mas tudo aquilo que realmente trata-se de doutrina, como, por exemplo, a doutrina do pecado, que é pecado, é desobediência contra Deus, aquilo que o Senhor já deixou claro dentro da sua palavra, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do batismo no Espírito Santo, ou seja, são pontos doutrinários que não devemos fugir, e está fora de uma questão de liturgia ou de ritual, mas são doutrinas estabelecidas, formas de viver, de comportamento, que em sociedade o povo cristão deve ter e apresentar-se diante de Deus e muitas vezes diante dos homens. Há outros pontos que são costumes, em que numa igreja organizada ela tem a sua liturgia, tem o seu costume, tem o seu ritual, a seu modo, mas que não traduz muitas vezes em ali uma ordenança dada por Deus, mas são ali tradições, muitas vezes dadas até mesmo por homens, que nos ajudam a melhor organizar
como o corpo de Cristo, o exercício do ministério que Deus tem nos concedido. Cada qual interpreta de um jeito, né, ou tem ali uma diretriz, melhor dizendo, né, que deve ser seguida para que haja harmonia ali entre todos. Há pessoas que não se adaptam, né, há pessoas que não entendem ou não aceitam um certo tipo de administração, e não é, né, ordenança bíblica, mas é simples forma administrativa. Ele deve, então, procurar aí uma igreja que possa adequar aí a administração condizente àquilo que você, até de forma didática, tem um pouco mais de paz, né? Porque não adianta você estar num lugar onde você vive ali contrariado com aquela situação, né? Importante observar esse aspecto aí das diferenças litúrgicas e de rituais, né? Onde a organização da igreja como um todo, né? Ela precisa aí ter, né? E cada qual tem a sua, né? Por exemplo, de liturgia, a liturgia, por exemplo, da Santa Ceia, né? Tem vários tipos de liturgia, né, de Santa Ceia, e que numa igreja, mesmo Assembleia de Deus, para outra igreja, Assembleia de Deus, o mesmo ministério são realizados de forma diferente, mas são atos litúrgicos. Uns têm ali uma entrada toda especial, né? Ali dos obreiros, outras já parte ali dos obreiros lá na frente, enfim. Isso não é ali determinado por Deus em detalhes na palavra, mas são atos litúrgicos particulares de cada denominação ou até igreja, né, local, no exercício ali da ministração da ceia, né. O que é doutrinário? O que é doutrina? A doutrina é que haja a Santa Ceia, né, à luz daquilo que revela a palavra de Deus, trazendo ali à igreja a consciência que deve fazer em memória do sacrifício de Cristo, que deve ser feita discernindo este corpo adequadamente, certo? Onde cada um deve examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice do Senhor. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, diz a palavra, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós estamos estudando esse trimestre sobre o corpo de Cristo, e é importante que haja esse discernimento do que você é e faz parte desse membro do corpo e do papel em que Cristo ele realiza na sua vida e na minha vida, como o cabeça, aquele que deve nos dirigir em cada passo. Então, quando nós olhamos organização, ela é diferente de uma instituição e enrijece, né? Mas a organização adequada é aquela que permite o movimento. E nós temos aí na igreja primitiva, nesses pontos que nós citamos aqui, em que ela era ali ordenada, importante, comunidade de fé sadia e eficaz. E assim também todos nós devemos ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Nós temos aqui um auxílio teológico, antes de passarmos para o terceiro tópico, que vai falar um pouco na revista do Professor. Eu quero destacar aqui para você, vai aparecer para você em tela cheia, onde eu quero que você preste bem atenção nessa leitura, uma breve leitura que eu vou estar aqui fazendo, comentando alguns pontos. Aqui o escritor ele coloca esse material, para que os irmãos entendam, ele é oriundo da teologia sistemática, o livro da teologia sistemática, tá? Uma perspectiva pentecostal, né? Escrita aí pelo Stanley Orton, né? Muito conhecida e utilizada aí no meio evangélico pentecostal assembleiano. Ele diz assim, lá na página de número 550, abre aspas, a tendência do curso da história da igreja tem sido oscilar entre um termo e outro, falando, sabe, em termos de organização, tá, irmãos? Da Igreja de Cristo. Aí ele diz aí, como, por exemplo, a católica romana, a ortodoxa oriental, e ele fala aí também da anglicana, enfatizam aí a prioridade da igreja institucional e visível. E outras, né, igrejas, como a dos Quakers, ele diz aqui, dos irmãos Plymouth, ressaltando aí uma fé mais intensa e subjetiva, tem aí desprezado até mesmo criticado qualquer outro tipo de organização ou até estrutura formal que buscam, né, a verdadeira igreja aí, invisível, né? Então ele mostra esses dois pontos aí. Ainda fala conforme observa Mirland Erickson, as escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo e a sua posição na igreja
invisível, mas não a ponto de desconsiderar ou menosprezar a sua importância na organização da igreja visível. E sugere que, embora haja distinções entre a igreja visível e invisível, é importante adotar uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível, né? Aqui, fecha aspas, esse material. E você pode aí, o professor tem esse material, trazer para enriquecer a sala de aula, e eu fiz essa leitura. Você pode voltar aí, escutar, entender ponto a ponto, mais uma vez, quantas vezes desejar. E nós vamos estar seguindo aí para o tópico de número 3, né? Onde vamos falar aí sobre 4 tipos de governos diferentes e de tradições, né? Que são tradições aí das igrejas cristãs. Nós vamos ver aí a igreja episcopal, né? Vamos ver aí as igrejas que são aí presbiteral e também congregacional. E por fim, vamos falar sobre o sistema do governo da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério aí do Belém, né? Nós temos aí desde o contexto das igrejas Assembleia de Deus do Belém no conceito norte-americano e também no conceito brasileiro, né? Onde, mais precisamente, a partir de 1930, por haver sido fundada ali por batistas, né? Precisou ali seguir ali num dado momento, né? Ali numa Assembleia, né? Assembleia de Deus ali, passaram ali por algumas modificações, onde ali ela acabou ali definindo de forma clara em 1930 um modelo em que ela passou a usar, e nós já vamos falar dele. Primeiro quero colocar aqui sobre o tipo de governo da igreja ali episcopal, né? Eu quero ser bem pragmático e até deixa eu ver se eu consigo colocar para os irmãos aqui essa parte do texto. É importante que você possa até acompanhar da forma que está colocada aí na nossa revista, né? Onde você vai ver aí o contexto episcopal. Eu vou ampliar aqui antes de colocar para você na tela, de forma que você possa aí entender, tá? Só já vou colocar para você aqui. Eu acredito que aqui já vai permitir você e eu estarmos aí entendendo, tá? Eu acredito que está num tamanho bom para você aqui, tá? Então esse tópico aqui, que é o terceiro tópico, temos aqui o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O primeiro que a revista traz, e eu coloco para você aí na tela aí, tem as igrejas episcopais, né? Ou o sistema de governo episcopal. Temos aqui essa palavra traduzida do grego, tá? Que aparece algumas vezes no Novo Testamento. Aí você tem as referências que você pode tomar nota, né? Que esta palavra, ela aparece nesses textos aqui, mostrando aí, né, que é bíblico, né? No contexto atual, né? Agora falando de hoje, né? Episcopalismo, né? Defende que Cristo confiou governo quem? A igreja, né? E assim há uma categoria de oficiais que são denominados bispos ou supervisores. Podemos até fazer uma leitura de alguns desses textos aqui. Vamos escolher Atos 20 e 28 para ver. Nós temos aqui então, vamos ver aqui um livro de Atos, né? Vamos ver aí capítulo de número 20, tá? E vamos aí no versículo 28, né? Que é o que ele tem aí colocado para nós como exemplo, onde essa palavra aparece. Então, no versículo 28, vamos ver o que temos aqui. Ele fala aqui: olhai por nós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito vos constituiu bispos, né? Então, ele está trazendo referência aqui, que essa passagem aqui, ela aparece aqui nesse texto do Novo Testamento, né? Essa palavra episcopos, né? Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, né? Então aqui nós temos, dentro desse material, né, no Novo Testamento, né, esta palavra aqui. Mas no contexto atual, né, ela defende que Cristo confiou o governo a uma igreja, a uma categoria de oficiais denominados aí bispos, né, ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre outro e terminou culminando aí
no que nós conhecemos como o papado romano, tá? Mas é importante colocar para os irmãos aqui, né? Eu vou estar trazendo para os irmãos aqui. Deixa eu colocar aqui um pouco para cá, a parte superior aqui, ainda na sequência desse assunto, que esse modelo é seguido pelo também catolicismo, né? Mas também por algumas denominações aí, olha aí, protestantes e pentecostais. Então, esse modelo episcopal, né, que tem aí a sua ênfase na primazia de um bispo sobre outro, né? Ela é um modelo adotado pelo catolicismo, mas também por algumas denominações protestantes. Guarde isso, você já vai entender, né, como depois no nosso modelo da Assembleia de Deus Belém, que existe no seu sistema, né? Não quero adiantar aqui, não vou dar nenhum spoiler não, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá falar agora sobre o presbiteral, sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs que utilizam aí esse governo presbiteral. O que significa isso? O ofício de presbítero, né? É encontrado também no Novo Testamento, né? Você tem aí essa expressão no grego aparecendo lá em Atos dos Apóstolos 11:30. Se eu vi aqui com você, vamos ler essa referência, mas se você viu ali que tem outras referências, nós vamos buscar aqui conhecer e ler juntos, estudarmos juntos uma delas, para melhor fixar aí o entendimento. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciãos, aqui, por mão de Barnabé e Saulo, enviando-os aos anciãos, né? Então, nós vemos aqui dentro desse momento aqui, né, ali, esse ancião que é traduzido aqui como, né, os presbíteros, ali no grego, né? Contudo, o atual sistema presbiteral da igreja elege presbíteros para um conselho, né? Olha aí, contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja, a igreja elege o presbítero para um conselho, para ele fazer parte de um conselho. Dessa forma, o conselho possui o quê? Autoridade para conduzir a igreja local. Então, você tem um grupo de presbíteros que tem autoridade, esse é o modelo presbiteral, para dirigir a igreja local, né? E há um supremo concílio, ou vamos dizer, Assembleia Geral, que acaba exercendo autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país, né? Mas temos que entender essa estrutura. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, tá? Então, quando você vê uma igreja aonde os presbíteros locais, os presbíteros da igreja elegem presbíteros para um conselho, e esse conselho produz uma autoridade, né, de conduzir a igreja local, mas também há um supremo concílio ou assembleia que acaba exercendo uma autoridade numa área, numa região um pouco maior. Esse sistema, né, é um presbiteral, né, é o sistema presbiteral, isto. O terceiro sistema que a lição traz para nós é o sistema congregacional, tá? Congregacional. Vou voltar um pouco aqui. Aí, a prática aí do que? De eleger dirigentes da igreja local. No contexto do Novo Testamento, ela é vista em Atos 14:23. Vamos ver aí a igreja, né? Essa prática de eleger dirigentes locais no contexto do Novo Testamento, né? Para ver se é bíblico, né? Esse tipo de governo. Nós temos aí colocado na revista Atos 14, né? Atos 14, vamos abrir aí, e o versículo de número 23, né? Para nós estarmos aí exemplificando. O que diz aí, ó? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Lembrando que esse contexto aqui de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 14, nós podemos voltar um pouco aqui as linhas e observar aqui, né, dentro dessa passagem, dentro do momento em que Paulo chega ali em Icônio, junto ali com as sinagogas de judeus, né, e eles estavam ali realizando a obra missionária, Paulo e Barnabé, falando a palavra de Deus ali naquela região. Nós vamos ver que teve ali discussões, motins dos principais ali, né, para insultarem, inclusive apedrejarem a Paulo
e a Silas, e eles então fogem para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e ali estavam pregando o evangelho, né? Para chegar lá no versículo 23, que eu estou fazendo esse entendimento aos irmãos, né? E ali nós vamos ver que Paulo ele foi usado por Deus para curar um homem que era leso dos pés, né? Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, né? Como diz o versículo 9 aí, ó, para ser curado. E assim então, irmãos, como resultado disso, aquele povo entenderam ali que Paulo e Barnabé, na verdade, eram ali como que deuses estavam ali incorporados em homens na presença deles. Chegaram até querer fazer ali sacrifícios a Júpiter, pois assim foram eles denominando aí a pessoa de Barnabé, e também para Mercúrio, a qual eles denominaram ser a Paulo, né? E assim então Paulo ele se levanta dizendo, né, já com atitude de rasgando as suas vestes, clamando: não façam essas coisas, nós somos homens como vocês, né? As mesmas paixões, irmãos. E aquilo que aqui estavam a poucos instantes querendo oferecer culto a eles, aquele povo agora revoltou-se contra eles, né? E assim muitos ali arrastaram ele ali, ó, para fora, e chegaram a apedrejar Paulo para fora da cidade, cuidando ele que ali estava morto. E é assim que então você vai ver que os discípulos ali rodearam Paulo, levantaram ele, e no outro dia eles saíram e foram para Derbe e anunciaram ali a palavra de Deus naquela cidade a muitos discípulos, né? Mas depois eles voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, e lá ele confirmou os ânimos dos irmãos, exortando-se que eles permanecessem na fé, né? E ali eles chegaram então num consentimento entre Paulo, Barnabé e os irmãos ali, de eleger em cada igreja ali irmãos, né? E eles jejuando, né, encomendaram ele ao Senhor que haviam crido, para que eles pudessem ali dar seguimento a uns ensinos àqueles irmãos que haveriam de ficar, porque Paulo e Barnabé tinham que sair para realizar a obra, continuar fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, esse modelo congregacional que temos aqui, esse exemplo dado em Atos 14 e 23, né, é um outro exemplo bíblico, onde nesse sistema aqui, ó, o pastor era eleito numa Assembleia Geral pela igreja local. É isso que aqui a lição traz nesse texto, nesse exemplo desse sistema de governo de igreja, tá? Isso, lembrando que nós estamos estudando, conforme está aqui, ó, no quadro aqui, e são 6 igrejas, organismo e organização, né? Estamos nesse último tópico agora, e nós vamos falar do último item, né? Que difere aí um pouco de todos os demais, mas você vai ver ao mesmo tempo ele acaba agregando aí parte deles, né? Como a prática da Assembleia de Deus. Então, o congregacional é pastor eleito por uma Assembleia Geral, igreja local, né? Passam assim, só para finalizar o conceito dessa congregacional, são igrejas locais autônomas, né? Onde nas suas tomadas de decisão, eles não estão sujeitos aí a nenhuma interferência que venha de fora, né? Esse é um modelo, conforme a lição traz aí, seguido, né, pelos batistas, tá? E por fim, chegamos aí a tão desejada para conhecermos de forma profunda qual é o sistema de governo da nossa igreja. Você sabe? Você não sabe, vai ficar sabendo agora, nessa lição abençoada que Deus tem nos dado. Sistema de governo da nossa igreja, no contexto norte-americano. Eu disse para vocês que há uma diferença entre o contexto americano e o brasileiro, né? Eles se aproximam lá na América, né, no governo norte-americano, no sistema norte-americano, o governo mais presbiteral. O que é o presbiteral? Né? Fazendo uma breve recordação, é aquele em que a igreja elege ali os presbíteros, né? E assim, né, eles formam ali um conselho, onde esse conselho possui autoridade para conduzir a igreja local, né? E ali numa assembleia, num concílio, ela exerce autoridade, né? O Supremo Concílio, sim, né? Uma Assembleia Geral que acaba exercendo uma certa autoridade sobre as igrejas de uma determinada região, né, no país, né? Mas nós temos aí na igreja, né, brasileira, né, que aqui a partir desse, por outro lado, no nosso contexto brasileiro, né, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal, que é aquele sistema onde, né, tem ali uma pessoa, um bispo que
exerce autoridade ou sobre outros, né? E que ele acaba tendo primazia ali sobre o outro, né? Que tem aí um exemplo mais clássico, a igreja aí romana, né? O papado, mas que muitas igrejas pentecostais assumem, né? Nós vamos ver que a nossa igreja acaba assumindo também esse tipo de perfil, né? Assim como tem aí o Papa Francisco na igreja aí católica romana, né? Tem aí nas denominações, por exemplo, no Brasil, nós temos aí o pastor aí, da nossa convenção também geral estadual, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e na convenção, né, geral do Brasil, né, o mesmo filho dele, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, né? Então, nós vemos aí que a nossa igreja, então, no modelo da Assembleia de Deus no Brasil, ela tem então a junção, né, do modelo episcopal, mas ela também tem um modelo, como fala aqui, mais também congregacional, onde, né, num determinado nível, quando o pastor da convenção estadual, por exemplo, ele termina um pastor presidente de campo, né, numa determinada região, agora esse presidente de campo, determinada região, ele não precisa pedir a bênção lá do pastor da convenção estadual ou federal para poder, ali junto com a igreja, compor a diretoria da igreja e a sua estrutura, onde a igreja em assembleia, ela determina ali aquele que vai ser o primeiro, o segundo vice, toda a diretoria da igreja, como tesoureiros, enfim, secretários, né, a equipe de prestação de contas, enfim, ela tem toda uma estrutura, e por isso, então, há aqui dentro desse quarto tópico, onde vai falar sobre o sistema de governo da nossa igreja, um modelo aí híbrido, né, um modelo híbrido que compõe aí parte do sistema episcopal, né, e parte do sistema congregacional, onde, né, ali o pastor é eleito numa Assembleia Geral, como acontece nos membros da diretoria das igrejas dos campos, né, onde cada estatuto determina ali se essa renovação, se ela ocorre, né, no biênio ou se acontece mais tempo, no intervalo, não importa, mas fica aí de acordo com o estatuto de cada igreja local. Mas também tem esse modelo episcopal em que nós temos aí que prestar a nossa conta, vamos dizer, para a convenção estadual, onde os pastores estão filiados, né? Não a igreja, não é a igreja que está filiada na convenção, mas os pastores que estão aí colocados aí na regência aí da administração das igrejas, tá? Então a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, né? Aqui a lição vai trazer uma informação que até o início do ano 1930, ela tinha aí um modelo mais congregacional, né, por ser fundada por os batistas. Mas o sistema de governo acabou sofrendo essa modificação a partir da Convenção Geral da Assembleia de Deus, né, a CGADB, em 1930, quando elementos do modelo aí episcopal, né, foram somados na sua estrutura de governo. É isso que nós estamos trazendo aí, então, tá bom? E assim, esse aí, nós estamos trazendo o atual governo, né, em sua grande maioria, né? Embora muitos acabam mantendo aí a sua autonomia, né? Conforme falamos aí, o tópico aí, ó. Embora muitos tenham mantendo a sua certa autonomia administrativa em relação à convenção geral e estadual, em que são filiadas, essas igrejas acabam possuindo aí um modelo de liderança regional e local centralizado, né? Não estou entendendo aí. Então, a gente mantém uma certa autonomia administrativa em relação à convenção geral e estadual. São ainda afiliadas, né, e as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado, né? A exemplo, né, como vai finalizar aqui, muitos conhecem essa sede administrativa como as igrejas sede, né? Que acaba presidindo aí um conjunto de congregações locais que são a elas filiados, né? Então esse é um modelo de igreja como organismo e organização que a Assembleia de Deus utiliza. E aí o que é importante ficar aqui, irmãos, nessa parte final da nossa reflexão aqui, onde nós temos aprendido sobre esses modelos de
igrejas, né, nas diferentes tradições cristãs em que elas estão organizadas. O importante, irmãos, é nós focarmos aqui que o modelo de estrutura, né, organizacional no Novo Testamento, né, inspira sim a tradição cristã ao longo dos anos, né, e aí ela regulamenta aí os seus ministérios. Tem as suas nuances de diferença na parte administrativa, mas todos devem estar baseados e firmados na santa e bendita palavra do Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo mesmo falou, né, que nós devemos, né, olhar para as Escrituras, pois é elas que de mim mesmo testificam, né? Então, não há outro caminho, não há outro manual, a não ser a Bíblia Sagrada, um manual comum que deve existir aí no governo da igreja em todos os aspectos, né? Obviamente, recursos de acordo com o país, formas de administrar de acordo com a região, são aplicados, né, a cada momento, visto que a nossa própria igreja mesmo, dado aí em 1930 a necessidade, adotou aí um sistema mais híbrido para a administração, né, e ordem desta igreja como instituição, como organismo. Como organismo, ela precisa estar organizada. E é por isso que há essa diferença. Mas nós devemos guiar aí dentro da palavra do Senhor. Pastor, esses homens acertam tudo, né, são perfeitos? Não. Nenhum modelo desse, no exercício ali, onde é administrado por homens, há perfeição. Você vai encontrar adaptações, ou melhor, pessoas que se adaptam melhor a um modelo, ao outro modelo, mas a perfeição mesmo nós vamos só encontrar naqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso que o Senhor, ele levantou tantos, ele não levantou, a Bíblia não fala que ele levantou a igreja A, a igreja B, a igreja C para aperfeiçoar os santos. Não, você vai observar, e eu vou colocar para você na tela aqui, uma das poucas referências finais que eu vou estar colocando para você. Olha, acompanha comigo aqui, ó. Eu vou colocar aqui um texto bastante conhecido no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Efésios, vou voltar aqui, Efésios, capítulo 4. Olha só o que está escrito no versículo 11. Ele mesmo, quem? O próprio Deus, né? O próprio Cristo. Ele deu uns para quê? Para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas e outros para pastores e doutores. Mas ele deu isso para quem? Veja que ele deu aí para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus, né? E qual eles devem usar para, e o que eles devem usar para aperfeiçoar os santos, né? Nós temos a luz da carta de Paulo 2 Timóteo, no capítulo de número 3, não me falha a memória, aqui a partir do versículo 16, olha, eu vou grifar aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Não estou conseguindo grifar, aí, agora pegou. Olha aqui, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, aqui está falando dos seres humanos, né? Os cristãos, né? Seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As formas litúrgicas, as formas de rituais, e as formas administrativas, elas podem haver ali alguma variação dentre esses sistemas de governo, né? Pois são instituídos por homens para melhor organização do organismo que é a igreja, né? Passíveis de ter falhas, né? E que precisam ser aí lapidados, né? Por vezes, muitas vezes até influenciados pelo sistema do mundo, no qual há ali mudanças de leis, a qual inclusive até alguns estatutos precisam ser reajustados ao longo do tempo, para melhorar esta organização, mostrando que ela não é perfeita, mas ela é dinâmica e que precisa ser aperfeiçoada de acordo, né, com as situações locais de cada região, cada país, mas que a base da palavra de Deus, ela não pode ser alterada, né? A visão do crente, do servo de Deus, deve olhar para
somente para a palavra de Deus na sua condição de fé. Muitos, meus irmãos, para fazer aqui um comentário final, já partindo para a nossa conclusão, infelizmente têm deixado de congregar, têm se afastado das igrejas, porque têm observado, né, e achado defeito na parte administrativa, na parte desse governo, nessas variáveis, ou nessas variáveis de modelos que existem, né? E acabam ali, não, para mim, melhor é tal igreja, melhor outro fala que é para outra igreja que é melhor, e no final, quem vai morar no céu? Todos os membros do corpo de Cristo, irmãos, que creem no Senhor e Salvador Jesus como o único Deus, Senhor e Salvador, que veio em carne, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da sua redenção, e ele persevera nessa fé até o final, ele vai ser salvo. Ele é salvo. O que nós precisamos é tomar muito cuidado para não nos deixar, né, ou nós não deixarmos, às vezes, de congregar, de estarmos na presença do Senhor, adorando Ele em comunidade, né, sendo o que a palavra de Deus traz para nós aqui, ó, no texto que eu vou colocar para vocês aí. Olha isso aqui, ó. Muitos têm deixado de ser isso aqui, ó. Romanos 12:5. Olha aqui, ó. Vós sois muitos e somos um só corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E esses muitos estão distribuídos nessas diversos tipos de igrejas que se organizam de forma institucional, né? Mas que elas devem se manter ainda como uma organização flexível, no sentido de não ficar ali presa no legalismo, né? Onde ingessa tanto, onde a pessoa já não tem mais a liberdade em Cristo. São doutrinas de homens, né? São costumes, são padrões de homens, e não estabelecido pela palavra de Deus. Assim ele fala que assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E nós temos que ter essa consciência, irmãos. Temos que ter essa consciência, mas muito tem perdido essa consciência. E aí o que acaba acontecendo? Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo de número 23, eu quero colocar isso como uma das últimas reflexões, eu vou estar colocando para você na tela. Olha o que está dizendo aí, ó. Vamos ampliar aqui no maior, aqui, que fica melhor. Olha o que está colocado aí para você. O próprio Jesus Cristo, ele repreendeu e censurou ali os escribas e os fariseus, quando ele disse assim à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados ali os escribas e fariseus. E todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem, ele está denunciando a hipocrisia da liderança das igrejas, ou que na época, aqui no tempo ainda não existia a instituição da igreja como nós temos, porque cremos que ela foi fundada por Cristo ali no Pentecoste, mas como modelo daquele que governa ali o povo, né? Onde ele mostra aqui que nós devemos que tomar muito cuidado com essa hipocrisia. Mas nós não podemos deixar que essa hipocrisia de muitos, que hipocrisia é você falar algo para o povo fazer e você mesmo não faz. E muitos têm saído das igrejas por ver esses maus exemplos. Mas o que Jesus ensina para nós? Ora, você deve observar tudo o que eles estão falando ali, ó. Observar e fazei o que eles vos disserem. Eles podem falar e estar falando isso dentro da palavra, obviamente. Nós temos que seguir, independente se eles estão cumprindo ou não estão cumprindo, porque a palavra é de Deus e ela é poderosa para eu em você, em as cumprindo, venhamos ser abençoados, venhamos ser beneficiados pela palavra de Deus. Ora, eles hão de pagar, hão de prestar contas, né? É a esses que muitas vezes, hoje em dia, e isso não está vinculado a só um modelo de governo de uma determinada igreja A ou determinada igreja B. Você vai encontrar pessoas que estão aí em denominações que por muitos são julgadas denominações aí, que têm aí na sua liderança uma hipocrisia descancarada, mas existe ali homens e mulheres fiéis, né? E que não são da nossa denominação, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém.
mas que temos também dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Belém, muitas lideranças hipócritas, entendeu? Eles dizem para você fazer, mas eles não fazem, né? E aí, então, o que compete? Então eu vou apontar o dedo, eu vou... Não. Irmãos, olha para Jesus. Jesus Cristo, ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, né? Devemos fazer como o conselho, está lá o escritor aos Hebreus 12:2, né? Onde ele aponta que Jesus Cristo, né, pelo gozo que ele estava proposto, né, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e Deus deu-lhe aí a graça de estar sentado aí, porque ele também é Deus, ao lado do Pai no céu, viu? Eu e você devemos fazer a mesma coisa, né, se quisermos alcançar as mansões celestiais. Observe, estude bem aí essa passagem de Mateus 23, e você vai ver claro aí, então, isso que eu estou falando, se você acha que eu estou exagerando. O próprio Cristo denunciou a hipocrisia daqueles que ocupavam as cadeiras de Moisés, e para nós temos aí um exemplo, né? Em que hoje nas igrejas, muitos podem estar aí também de igual modo. E qual a reação que eu e você como cristão, à luz dessa passagem de Mateus 23, né, de 1 a 3 aí, nós devemos ter? Nós temos que obedecer a palavra, e a palavra do Senhor Jesus disse para nós, que nós temos que observar e fazer tudo o que eles estão dizendo de acordo com a palavra, e não proceder em conformidade com os seus atos, porque eles falam e não fazem. Vamos fazer dessa forma, vamos obedecer. Não é porque eles não fazem que nós não devemos fazer. Nós temos, como diz o apóstolo Pedro em determinada passagem, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se é Deus que está mandando fazer, vamos fazer. Agora, se é homem, né, você sabe que ele não está dando exemplo ainda, é necessário aí uma certa vigilância, né? Porque você vai observar em determinadas outras passagens de ensinos no Novo Testamento, né, que aqueles que dizem professar, né, a nossa fé, mas não coadunam com as verdades das Escrituras Sagradas, aí é diferente. Aí, irmãos, a gente tem que fazer o quê? É de afastar-se. Esse é o conselho que a palavra do Senhor traz de nós. Afasta-te dos tais. Porque eles podem te trazer aí, né, heresias, e trazer você a caminhar aí, né, de tanto se alimentar de coisas ruins, a um caminho mau e a praticar coisas desagradáveis a Deus. Mas enquanto eles estiverem ensinando de acordo com a palavra, e mesmo eles não fazendo, você deve fazer a sua parte, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Espero ter ajudado e colaborado com esses comentários a vocês que estão aí conosco neste canal, né? Onde nós hoje fizemos aí uma análise aí da igreja como organismo e organização. E eu acredito que deve ter ficado claro a você, né, essas diferenças de organismo vivo e organizado, né? Destacando aí como exemplo a igreja primitiva, né? Mostrando para você aí também os aspectos, né, da forma que ali era organizada, né? Havendo ali os presbíteros, havendo ali os diáconos, havendo ali os colégios apostólicos, ou seja, todos esses acabavam mostrando e dando corpo e forma aí ao ministério da igreja neotestamentária, né? E conforme diz o comentário da lição, embora que essas igrejas possuíssem uma estrutura organizacional aí muito simples, contudo ela existia, não deixava de ter uma organização, né? E por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como, né, a gente deve, né, biblicamente, faça governo dessa forma ou de outra forma no Novo Testamento, nós vemos aí ao longo, né, dos anos, os cristãos aí procurando dentro das suas denominações, buscando inspiração nos textos bíblicos, obviamente, acabar aí por regularizar aí os seus ministros, os seus ministérios, na forma aí de administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer, né? O Senhor diz que tudo que o Senhor vem à mão, tente colocado a mão para fazê-lo, faça também com alegria, né? Não por necessidade, ou como que tendo domínio sobre, né, o rebanho do Senhor. Ele fala isso aos pastores. Mas voluntariamente, fazê-lo de bom coração, e Deus com certeza não esquecerá e retribuirá com o seu galardão aqueles que assim o fizerem. Que Deus abençoe a você e a sua família. Aguardo você até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus. Forte abraço.
Até breve, em nome de Jesus.